Olá, entrevista amanhã. Candidatos, quando escutam essa notícia da entrevista, ficam felizes, mas ao mesmo tempo preocupados. Puxa, será que vão me perguntar de novo por que eu não parei na última empresa? Por que eu fiquei tão pouco tempo na anterior? Por que eu fiquei um pouco tempo na antepenúltima? Então, gente, eu trouxe para vocês aqui uma metodologia para você, quando estiver numa entrevista, você não tenha medo da pergunta. A pergunta que lhe for feita é uma forma de esclarecer, de entender. O entrevistador não adivinha por que você saiu. E aí você diz, ó, na penúltima empresa, na antepenúltima, vamos pegar lá atrás. Eu fui para lá com a minha esposa e as crianças, foi uma aventura, nós fomos para o Paraná. Chegou lá, essa empresa era muito boa, mas a cidade era pequenininha, uma cidade que não tinha nada. E minha esposa, com 3 meses, falou, eu não fico aqui. E aí, o senhor há de convir comigo, como é que eu vou ficar à distância de 400 quilômetros de São Paulo trabalhando lá no interior? Então, eu tive que sair, procurar um emprego na região. E vim aqui para a região de Sorocaba, consegui um emprego interessante. Só que 2 meses depois que eu estava na empresa, não me pagavam ajuda de custo de moradia, como tinha combinado, e eu percebi que a empresa não estava bem. O que aconteceu? A empresa estava, depois da crise que estava passando, ela tomou a decisão de fechar no Brasil. E aí eu saí. E eu pergunto para o senhor, como é que o senhor se sentiria no meu lugar se o senhor estivesse numa empresa que está em processo de fechamento? Eu comecei a fazer meus contatos. E aí eu vim para a última empresa. Essa última empresa, eu fiquei 1 ano e meio. Estava indo tudo bem, aí veio a pandemia. Terrível a situação, corte de salário. E aí eu não tinha jeito de pagar a escola das crianças. E a empresa começou a ter uma situação muito complicada. E ela nos demitiu. Eu entendo que nessa situação que nós estamos vivendo, que é difícil de eu ter permanecido diante da situação que eu vivia. Por isso, eu pergunto ao senhor, foi claro a mim como os motivos pelos quais eu não fiquei tanto tempo? Eu tenho vários amigos que passaram situações iguais. Eu estou à sua disposição, eu estou procurando uma empresa, a sua empresa sempre foi uma empresa que eu sonhei em poder trabalhar. Qual foi a metodologia, gente, que eu estou ensinando para vocês para utilizar na entrevista? Escutar antes de responder. Normalmente, gente, quando alguém pergunta, você responde na hora. Então, escuta. Antes de você dar a resposta, antes de você rebater, escute. Depois você reconheça que ele tem razão da sua colocação. Ele está querendo apenas entender. Em terceiro lugar, depois que você reconheceu, faz um diagnóstico, se possível. O senhor concorda que é difícil estar numa empresa que está fechando? O senhor verifica, por exemplo, que essa situação não é sustentável? Então, diante de tudo isso, eu estou passando para vocês uma metodologia que a gente chama-se de ERDIR. E de escutar, R de reconhecer, D de diagnosticar e R final de responder. Então, você só responda depois que fez todo esse percurso. Ok, meus amigos? E vamos em frente. Pergunta não é para destruir, não. Pergunta é para entender. Boa sorte.